Oi, gente rica! Essa semana eu vou falar sobre o Evangelho de João. Quantos anos você acha que ele tinha quando começou a seguir Jesus? Por que o Evangelho dele é tão diferente dos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas? Você tem ideia do que estava acontecendo lá em Éfeso, no momento em que João escreveu o seu Evangelho? E quantos anos ele tinha naquela época? Bom, se você quer conhecer essas respostas e muito mais, então eu lhe convido a ficar comigo até o final. E eu garanto que você vai se surpreender com as coisas que eu vou lhe contar. Quando você lê o evangelho dele, você vai observar que a palavra-chave é crer. Essa palavra está assim escrita de diversas maneiras diferentes, entendeu? Mais de 100 vezes. Ouse sublinhar na sua Bíblia e depois conte para você confirmar. O tema de João é assim a divindade, de Jesus. Apesar de que todas as coisas foram feitas por ele e de que a vida estava nele, todavia o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como nenhum homem podia ver a Deus, então Jesus veio para revelar Deus. João descreve assim, vários títulos para Jesus, como o Verbo, o Criador, o unigênito do Pai, o Cordeiro de Deus, a revelação do grande Eu Sou. Qual delas você mais gosta? Escreva aqui nos comentários para eu saber qual desses títulos, né? Eu confesso que o que eu mais gostei foi a revelação do grande Eu Sou, provando a sua divindade. Jesus revela a sua natureza divina 7 vezes e João registra todas elas. Você quer saber quais são? Ok, eu vou te contar. Vamos lá. Primeiro, ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele também fala: eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uau! Nós já sabemos que só existe um caminho, né? Apesar do inimigo dizer o tempo todo que existem vários. É mentira, não acredite. Nenhum outro afirmou conhecer o caminho, apesar de muitos acharem que podem nos ensinar, mas somente um. Yeshua, Jesus Cristo de Nazaré, afirmou com todas as letras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para de uma vez por todas de ficar seguindo por atalhos que não vão te levar ao Pai, porque Jesus também disse que ninguém vai ao Pai se não for através dele. Mas, como foi ele mesmo quem disse, o que ele disse foi: preste atenção no verbo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Uau! Leia isso lá na sua Bíblia, em João, no capítulo 14, versículo 6, tá? Isso é só para começar a resumir João, ok? Bom, se você está chegando aqui pela primeira vez, por acaso, porque clicou e apareceu o meu vídeo, ou se você está chegando porque uma pessoa que ama a sua vida indicou o meu canal para você aprender mais, então seja muito bem-vinda, bem-vindo! Eu sou a Cristiane Oliveira. Curta, comente, me siga, aperte o sininho para receber os meus vídeos toda semana. E compartilhe no seu grupo da família ou no grupo dos amigos, né? Aqueles amigos que precisam aprender a estudar a Bíblia, se apaixonar pela Bíblia para ampliar a visão e poder refletir, tá bom? Você tá pronto? Pronta para começar? Então, simbora! Vamos lá! Bom, eu já fiz o resumo de Mateus, que fala de Jesus como filho de Davi. Também já fiz o resumo de Lucas, um homem culto, médico, que fala de Jesus como o filho do homem, ligando assim Jesus, né, à terra. É só procurar, tá na minha playlist, tá? Depois eu vou deixar aqui o link aqui na descrição para você acompanhar tudo.
Agora eu vou resumir para você. João, aquele homem atrevido, ousado, que se declarou o discípulo amado. É aquele que apresenta Jesus Cristo como Filho de Deus, unindo Yeshua ao Pai do céu, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. João era um homem assim, bastante detalhista, tá? Porque ele registrou 35 vezes, eu contei, Jesus chamando de meu Pai a Deus. E registrou também 25 vezes quando Jesus diz, em verdade, isso indica autoridade. Preste atenção, porque além das 7 vezes que Jesus diz, eu sou, outras pessoas também disseram quem ele é. E João também registrou isso. Você quer saber? Eu vou te contar. João Batista, logo no primeiro capítulo de João, disse, ele é o Filho de Deus. Logo depois veio Natanael e aí confessou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Depois, Pedro também disse, tu és o Santo de Deus. Aí veio Marta, que era irmã de Maria, irmã de Lázaro, também disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tomé confessou, Senhor meu e Deus meu, depois de ver as mãos. E o próprio João disse, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Agora eu vou responder a primeira pergunta que eu fiz logo na abertura do meu vídeo, tá? Quantos anos você acha que João tinha quando ele começou a seguir Jesus e se tornou um dos 12 apóstolos? Diga lá, escreve aqui embaixo na descrição para mim. Você acha que ele tinha o quê? 15 anos, 20, 25, 30, 35, quem dá mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Lembra que Jesus tinha 30 quando ele começou o ministério dele, Você lembra que eu já falei em outros vídeos e que Deus disse que a gente devia juntar as pecinhas assim, como se fosse um quebra-cabeça, um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, a gente lendo, estudando a Bíblia? Você lembra da passagem em que Jesus manda Pedro ir para o mar, pescar para encontrar uma moeda dentro do peixe para pagar o imposto do templo que eles estavam sendo cobrados? Isso está lá no livro de Mateus, tá? Eu não me lembro, vou colocar aqui na descrição qual é o capítulo e o versículo para você poder ler na sua Bíblia e confirmar o que eu estou falando, tá? Não acredite no que eu falo, não. Ouça e confirme na sua Bíblia. Agora reflita comigo. Por que é que Jesus manda Pedro pagar o imposto só deles dois? Se todos os outros discípulos andavam com ele e estavam no templo com ele, Eu vou te contar o que eu descobri. Sabe por quê? Porque naquela época só pagava imposto quem tinha de 20 anos para cima. Logo, isso significa, a gente deduz que João e os outros apóstolos que foram escolhidos por Jesus ainda não tinham feito 20 anos. Exceto Pedro, É a lógica, Ficou claro, não ficou? Em segundo lugar, naquela época também, todo jovem, quando fazia 15 anos de idade, ele saía em busca de um mentor, de um mestre, para ensinar ele, Você lembra que a Bíblia fala, e eu já falei aqui em outro vídeo, que Paulo foi educado aos pés de Gamaliel? Pois é. João e seu irmão Tiago, que era mais velho do que ele, saíram juntos da Galiléia em busca de um mentor. Eles eram adolescentes e a gente pode deduzir que o discípulo João, então, tinha entre 15 anos e 20 anos. 20 anos incompletos, tá? E aí, vamos combinar o seguinte? Vamos definir, eu e você, a gente vai em comum acordo, fingir que ele tinha quase 20 anos. Vamos fazer esse acordo, tá? Só pra gente fazer uns cálculos.
Então o que acontece? A gente pode dizer que ele viveu até os seus 23 anos seguindo Jesus, porque aos 33 anos Jesus foi crucificado e ressuscitou, né? E aí Jesus pediu para ele cuidar de sua mãe Maria, que era tia dele, irmã de sua mãe Salomé. Porque os irmãos de Jesus até então não acreditavam em Jesus. E o único familiar que estava aos pés da cruz quando Jesus foi crucificado era quem? João, o primo dele. E José, o pai de Jesus, já tinha morrido. Gente, imagina que cena triste, né? Só o apóstolo João ficou no Monte Gólgota. Além das mulheres que estavam ali, né? A mãe de Jesus, Maria, Maria Madalena, Salomé, que é a mãe de João e de Tiago, né? Essas mulheres que são citadas na Bíblia, né? E todos os outros discípulos que andaram com ele em intimidade durante 3 anos o abandonaram. Mas isso não significa que a gente tenha que culpá-los, né? Porque onde é que nós estamos andando? Será que nós estamos ao lado dele como João? Será que se a gente estivesse assim, vivendo assim naquela época, nós faríamos parte da panelinha de Jesus? Será que Jesus pode realmente contar comigo e com você? Pensa, reflita. Um dos meus objetivos nesse meu canal é fazer você refletir, porque isso é muito importante, né? E aí, você está surpresa, surpreso? Eu também fiquei com as minhas pesquisas e eu descobri essas informações em relação à idade e a mãe de João, que era Salomé, né? Através, né, do pastor e arqueólogo Rodrigo Silva, que eu respeito assim muito, gosto muito das coisas que ele fala, né? Isso me chamou muita atenção, por isso que eu trouxe para você aqui. E Jesus apelidou João e Tiago, sabe de quê? Filhos do trovão. Gente, tudo acontece por acaso, não existem acasos, né? João, apesar de ser assim, o discípulo amado, aquele que deitava a cabeça no peito de Jesus, ele, ao mesmo tempo, era assim uma pessoa colérica, explosiva, sabe? Tinha um caráter forte, um gênio muito difícil, parecido até com o de Pedro, entendeu? Certa vez ele perguntou a Jesus se ele queria que eles mandassem descer fogo do céu para consumir uma aldeia de samaritanos. Pode isso. Só porque o povo daquela aldeia não quis recebê-los. A Bíblia, ela não esconde o comportamento dos seus personagens para fingir que eles são doces, amados, queridos, bem comportados. A Bíblia mostra que Deus chama os improváveis, como eu e talvez como você, para derramar sobre nós a graça, que é favor imerecido, para que possamos ser luz e sal nessa terra. Tem gente que vai amar a minha voz, o meu jeito de ser, enquanto outros vão preferir outras pessoas mais doces, mais meigas, porque eu não sou assim, né? Já deu para reparar, né? E é por causa dessa diversidade que o Senhor nos dá a honra de sermos usados por Ele. Ai, que coisa boa, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Eu amo. Bom, vamos lá, vamos voltar para João, senão eu me perco. Vocês já sabem que Deus nos concede a graça, né? E apesar de João ser filho do trovão, ele foi escolhido no final da sua vida, quando foi exilado na ilha de Patmos, e recebeu de Jesus o presente de ver os acontecimentos finais do mundo e nos deixou registrado lá em Apocalipse, né? A gente vai estudar ainda Apocalipse. E você sabe também que todo nome em hebraico tem um significado. E você sabe que João ou Yohanan, Jonathan, significa, né? Deus concede a graça. Olha que coisa linda, né? E João fazia parte da panelinha de Jesus. Isso mesmo, panelinha. Eu concordo que Deus não faz acepção de pessoas, tá? Não precisa você ficar assim chocado com o que eu tô te dizendo.
Mas, porém, entretanto, todavia, você também precisa refletir e aceitar que isso não significa que Jesus não tenha preferência por alguns, certo? Davi tinha um coração que agradava a Deus mais do que os outros. João era aquele que Jesus confiava, que estava do lado dele. No mês passado, eu estava voltando de carro de Macaé, conversando com uma amiga minha, Bruna Silveira, e nós estávamos conversando sobre as panelinhas da vida, as panelinhas na igreja. E quando eu disse que Jesus também tinha uma panelinha, que era Pedro, Tiago e João, ela deu assim uma gargalhada quando percebeu que isso era verdade. Veja quem era que Jesus chamava para acompanhá-lo quando ele ia orar, quando ele ia fazer algo diferente, né? Quem é que estava com Jesus quando ele estava lá no cume do monte que apareceu Moisés e Elias? Pedro, Tiago e João, né? Quem que estava com ele quando ele foi lá para o Getsemane orar antes de ser crucificado? João, Tiago e Pedro. E você faz parte de alguma panelinha ou só fica falando mal de alguma panelinha que é formada, seja no seu trabalho, no grupo do WhatsApp ou na tua família? Se você fala mal, é porque na verdade você gostaria de participar e não te convidaram. Então crie a sua própria panelinha. Se Jesus teve, por que você não vai ter? Vamos lá, vamos voltar, gente. Bom, então João se tornou líder da igreja de Jerusalém. Ele e Pedro, eles tiveram assim, um ministério bem parecidos, eram assim considerados colunas da igreja, né? Depois ele foi para Éfeso e levou quem? Maria, mãe de Jesus, que ele tinha prometido aos pés da cruz que ia cuidar dela, né? E eles foram para a capital da Ásia Menor e foi pregar na igreja mais importante, que era a igreja de Éfeso, onde Paulo também desenvolveu o ministério dele, né? Onde o povo daquela cidade cultuava quem? A deusa Diana. Eu já falei isso em outros vídeos. Você tem noção de quando João escreveu o evangelho dele? Será que você tem ideia, ou você já ouviu falar do que estava acontecendo no mundo, mais precisamente ali na Ásia Menor, em Éfeso, né? Que hoje faz parte da Turquia, né? E onde também se encontram ali 7 igrejas do Apocalipse, né? Você sabe o que estava acontecendo na época? Se você não sabe, eu vou te contar. João decidiu escrever o evangelho dele quando assim uma geração já tinha se passado de evangelistas. Quando o Novo Testamento já estava pronto. No final, quase assim, do 1º século, quando Paulo e Pedro já tinham morrido, martirizados após pregar o evangelho. Quando todos os outros discípulos também já haviam morrido. Mais de uma década depois de Jerusalém ter sido destruído pelos romanos, comandados por Tito, lá por volta dos anos 70 depois de Cristo, entendeu? Ou seja, era mais ou menos assim por volta dos anos 90 depois de Cristo, quando João escreveu o seu evangelho. Você sabia disso? Não, né? Por isso que eu estou aqui, para te oferecer informações, para você poder ampliar a sua visão e agradecer a Deus por nos deixar essa biblioteca com todos esses livros como orientação para que possamos voltar à casa do Pai pelo caminho certo. Você consegue imaginar assim o que estava na cabeça das pessoas depois do Evangelho de Cristo ter assim pregado, depois de Jerusalém ter sido roubada, incendiada, arrasada, e como disse Jesus, não ficou pedra sobre pedra. Será que os cristãos ainda estavam assim cheios de fogo? Ou eles já estavam assim cansados e procrastinando? O que você acha? João estava em Éfeso. João tinha mais ou menos 80 anos de idade, vendo assim um mundo ao redor dele se perdendo, enquanto ele queria que as pessoas conhecessem Jesus como ele conhecia. Naqueles dias, Éfeso, as pessoas que tinham crido nas palavras de Paulo, que já tinha morrido degolado, e nas palavras de João, que já estava ali vivendo na sua melhor idade, ele já era um ancião, né?
as pessoas estavam achando que Jesus estava demorando demais para voltar, porque eles estavam achando que iam voltar na geração deles, e muitos já estavam frustrados. Parece até que a gente está vendo a igreja de hoje, né, com muita gente desigrejado, voltando para a vida mundana e se deixando levar pela apostasia, né? Se você não sabe o que significa apostasia, assista os meus vídeos anteriores onde eu explico. Naquela época, o povo assim começou a esfriar sua crença. Já tinha passado assim 60 anos da morte e ressurreição de Jesus. E a oposição dos hereses era muito grande. O gnosticismo, que eu também já expliquei em vídeos anteriores, estava assim no auge, com muita força, junto com os movimentos dissidentes e contrários aos pensamentos judaico-cristãos. Qualquer semelhança com o momento que a gente está vivendo agora, em que o outro lado está tentando implantar as suas ideologias contrárias, é mera coincidência. Mas, como eu não acredito em coincidência, eu ouso dizer que a história é cíclica e se repete. Mas eu também ouso dizer que o bem sempre vence o mal no final. Isso porque Jesus já revelou o final para o seu discípulo amado, João. E ele nos deixou por escrito. E em breve nós também vamos estudar o Apocalipse, tá? Quem viver, verá. E bons entendedores entenderão. Bom, vamos lá. Além disso tudo que eu já falei, que estava acontecendo lá em Éfeso, ainda tem mais, né? João estava vivendo numa época que existia a perseguição dos idólatras ainda, que eles nunca cessaram, tá? E contrários a ele também existia uma filosofia grega, helenística, que estava assim em ascendência com o filósofo Heráclito, que era considerado um homem muito inteligente, muito culto, um homem antenado, politicamente correto, e versava sobre o logos em sua literatura. Em grego, logos significa palavra, ou seja, o verbo, né? E aí, João, aos olhos daqueles expoentes filósofos, não passava de um judeu terraplanista, retrógrado, fanático, que não entendia que o logos era a lógica divina responsável pela ordem do universo. Os estoicos afirmavam que havia um logos dentro de cada ser humano e outro que estava no universo, que era a racionalidade que governa o mundo. E era o logos que capacitava as pessoas para agir em harmonia com o logos do universo. Então, aquele que era considerado pelos estoicos e filósofos culto da época como um judeu bobinho, ingênuo, ignorante, fanático por um tal de Jesus, mostrou, através da introdução do seu evangelho, quem era o Logos, que eles, na verdade, desconheciam. Foi por essa razão que João fez uma comparação com Gênesis, para mostrar que o Logos é aquele pelo qual todas as coisas foram feitas. Deus criou todas as coisas através do Logos, da sua palavra. O judeu João estava mostrando ao grego e ao romano mais instruído e culto que Cristo é o Logos. E o Logos não era apenas uma simples abstração da racionalidade teórica deles, mas uma pessoa, Yeshua. E somente através dessa pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, qualquer indivíduo, independente de raça, de cor, de cultura, de procedência, de condição financeira, que aceitasse, cresce em Jesus Cristo, poderia chegar à harmonia com Deus e com toda a criação do universo. Você entendeu agora o porquê da profundidade de João na apresentação do seu evangelho? É tão lindo quanto profundo. Agora que você já sabe mais sobre aquele momento que ele estava vivendo, o que estava acontecendo ali na história,
Quando você for ler, quando você for reler o Evangelho de João, sabe o que vai acontecer? Os seus olhos vão saltar e você vai identificar o Logos dos gregos. E os seus lábios vão sorrir, você não vai conseguir fechar, porque somente através do Espírito Santo é que João poderia ter essa inspiração divina para ir de encontro à filosofia, que era a supremacia daquele povo, né? Olha, eu poderia parar o meu resumo por aqui, que eu já estaria satisfeita por esse entendimento que eu estou passando para você. Mas como eu sempre faço, eu vou dividir o Evangelho em temas, para quando você for estudar, perceber de forma mais clara os 21 capítulos, que são os mais lidos da Bíblia, porque o Evangelho de João é o mais indicado para todos que começam a estudar, antes de se batizarem e depois para se manterem na palavra. Vamos dividir em 3 temas, tá? Então vamos lá. O primeiro, João afirma que Jesus é Deus e ponto final. João identifica Jesus como a palavra que está com Deus no princípio, aquele que veio do Pai, que o tornou conhecido. Jesus é igual a Deus e se identifica com Deus. Quando nós abrimos o Evangelho de João e lemos os primeiros 18 versículos, a gente identifica que João faz assim, como um escritor, uma introdução, nos dando pistas do que nós vamos encontrar nas próximas páginas. E eu, como escritora, eu assim sempre penso na introdução como um resumo da obra que revela o objetivo do autor. Olha, é fantástico. Vamos lá, segundo tema. Jesus é o Messias esperado. Os milagres que João registra são sinais que apontam assim para a identidade messiânica dele. São indicadores da presença de Deus nas obras e palavras de Jesus. João registra 7 milagres. A transformação da água em Caná. Foi quando os discípulos começaram a acreditar nele, né? A cura do filho de um oficial do rei. A cura de um paralítico em Betesda. A multiplicação dos pães. Andando sobre o mar, a cura do cego e a ressurreição de Lázaro, que é o maior milagre público de Jesus, que também só foi registrado no Evangelho de João. Você sabe por que Jesus decidiu esperar 4 dias para ressuscitar Lázaro? Eu vou te contar. Na época de Jesus, os rabinos acreditavam que qualquer profeta que se deixasse usar como instrumento de Deus poderia ressuscitar uma pessoa, se Deus assim quisesse, até 3 dias depois de ele ter morrido. E depois de 3 dias, ninguém mais poderia ressuscitar, tá? A não ser o próprio Deus. E nós vimos isso acontecer, está lá escrito no Antigo Testamento, com o profeta Elias, com o profeta Eliseu, né? Aí, o que aconteceu? Jesus resolveu confrontar os rabinos e a sua teologia para mostrar que ele era o Deus, que eles não estavam acreditando. Por isso que ele esperou 4 dias. Porque depois disso, eles não poderiam mais contestar. Você está entendendo? Ai, gente, eu estive lá em Betânia, onde Jesus esteve tantas vezes na casa dos seus amigos. E eu conto isso lá no meu livro A Paz em Conflito, né? Eu dei uma volta imensa e quase não cheguei lá. Porque como eu não falo árabe, eu não entendia que o nome daquela cidade que eu estava na entrada se chamava El Azariev, que é um nome que preserva até hoje a associação com Lázaro. E eu estava procurando o nome Betânia, né? Que está na nossa Bíblia, né? Mas eu acabei visitando o túmulo de Lázaro, que foi assim preservado pelos franciscanos nas escavações. E só depois é que eu fiquei sabendo que Jesus descia apenas 3 quilômetros do Monte das Oliveiras e chegava lá. E eu dei uma volta imensa. Bom, outra coisa, gente, que Jesus fala e João registra é a oração sacerdotal, lá no capítulo 17. Se você aceitar uma dica minha hoje à noite, se ajoelhe ao lado da sua cama e leia todo o capítulo 17 de João. E quando você terminar, não fale nada. Fique em silêncio com a paz que Jesus nos deixou e peça para Ele assim conduzir os seus pensamentos e a sua oração para você finalizar o seu dia com Ele. Bom, vamos lá. Terceiro e último tema. A escolha entre fé
e incredulidade. Ele mostra que os milagres de Jesus, eles produziam fé em algumas pessoas, mas ao mesmo tempo reforçava a oposição em outras pessoas. Nós estamos acostumados a ouvir que ver é crer. Mas quando você lê João, você passa a crer e ver. É muito lindo. Bom, ao terminar de ler o Evangelho de João, você vai perceber que ele cumpriu com sucesso o objetivo dele, que foi declarado. Ele declarou, né, que era assim, apresentar um testemunho eloquente, convincente, preciso. E na verdade João tinha dois propósitos, né, que estão escritos lá no capítulo 20, no versículo 31, onde ele escreve: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus de fato é o Messias, o Filho de Deus. Esse foi o primeiro objetivo dele. E o segundo objetivo vem a seguir: e que vocês, crendo, tenham vida em seu nome. Lindo, né? É isso aí. Você sabe quais foram as últimas palavras de Jesus que João registrou em seu Evangelho? Uma das últimas: siga-me. Então, que eu e você possamos seguir Jesus de perto, lado a lado, até ele voltar. E eu espero que você tenha curtido o meu estudo, a minha pesquisa, que eu compartilho para poder ampliar a sua visão e fazer você assim refletir. E que amorosamente você deixe o seu like, me siga, aperte o sininho para receber os próximos estudos que eu farei. Compartilhe com quem você ama e leia a Bíblia, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos deixou esse livro como GPS para voltar para a casa do Pai. Beijo no seu coração e te espero. Valeu, tchau!